A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso de número 9, que diz assim: E não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Quero falar no dia de hoje algumas características da fé, ou podíamos dizer algumas utilidades da fé. Vamos mencionar 10 características da fé. Primeiro, purifica os corações. Atos 15, 9 diz: purificando o seu coração pela fé. A fé, então, serve para a purificação de nossos corações. Romanos, capítulo 5, versículo de número 1, verso bem conhecido, está escrito assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Outra característica da fé, ela nos justifica diante de Deus. A fé não só justifica, mas a fé também santifica. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 18, diz: para lhes abrir os olhos e das trevas vos converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Santificados pela fé em mim. Então a fé purifica os corações. A fé justifica-nos diante de Deus. E a fé também nos santifica diante de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo de número 11, está escrito que é pela fé também que nós vivemos. Olha só, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então a fé purifica os corações, a fé justifica, a fé santifica, a fé por ela vivemos. Gálatas ainda 3, verso 26, diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. A fé faz em nós filhos de Deus. Somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então olha só o que a fé faz. Purifica o coração, justifica, santifica, vivemos pela fé, somos filhos de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, um verso bem conhecido, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé também nos salva. Somos salvos pela graça por meio da fé. É através da fé que somos salvos. Efésios, ainda capítulo 3, versículo de número 12, diz-nos assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. A fé nos dá ousadia, a fé nos dá confiança. Ousadia e confiança é outra característica da fé. Efésios, ainda 3,17, diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando agarrados e fundados em amor. A fé também faz com que Cristo habite em nós. Olha que coisa maravilhosa. Purifica o nosso coração, justifica, nos santifica, vivemos pela fé, somos filhos de Deus pela fé, somos salvos, temos ousadia e confiança, e Cristo habita em nós. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 39, Hebreus 11, 39, vamos ver outra coisa que a fé faz. Diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Testemunho pela fé.
A fé gera em nós um testemunho de fé. Todos esses, tá vendo? Todos eles tendo tido testemunho pela fé. A fé nos dá testemunho. E por último, carta de João, 1 João, capítulo 5, versículo de número 4, vamos encontrar outra característica da fé. São muitas, mas essa é tremenda. Porque o que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Outra característica da fé faz com que a gente vence o mundo. 10 características da fé. Primeiro, purifica os corações. Segundo, somos justificados pela fé. Terceiro, somos santificados pela fé. Quarto, vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Quinto, somos filhos de Deus pela fé. Somos salvos pela fé. Temos ousadia e confiança pela fé. Cristo habita em nós pela fé. Temos testemunho pela fé e vencemos o mundo. Que Deus te abençoe e acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique no playlist e ali você encontra as pastas. Dificuldades bíblicas, curiosidades bíblicas, comentário de toda a Bíblia. Se for lá embaixo, você vai ver Mateus até o Apocalipse, Gênesis até Malaquias. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.